Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estogel, sou o professor Horácio. Hoje nós vamos ter uma aula de atualidades, que está relacionada, obviamente, com geografia, mas que sempre é recorrente aí como tema de redação do Enem, de outros vestibulares, e também, obviamente, aparece como questões no vestibular, ligando aí a área de geografia, e sempre uma área importante, que é o agronegócio, ok? A agropecuária. Nós vamos entender então alguns dos principais aspectos que envolvem a agropecuária no Brasil, falando um pouco de mundo, mas especificamente no Brasil. Dedico essa aula então para os alunos do Colégio Jean Piaget, os alunos do ensino médio, que tem aí um curso de atualidades comigo, e é um dos temas que a gente está discutindo aí no mês de abril. E fica então um forte abraço para todos vocês, tá certo? Nós vamos começar falando que a agropecuária ela é uma das grandes atividades, seria um dos carros-chefes da economia brasileira, tendo uma média aí de 25% do valor total do produto interno bruto brasileiro, tá? Então, muito dinheiro entra no Brasil todos os anos, oriundos então da atividade agrícola, da atividade pecuária, tá certo? Nós temos mais de 20% do produto interno bruto, aproximadamente 35% de todos os empregos formais no Brasil. Lembrando que nós estamos falando aqui de agronegócio, ou seja, de uma agricultura comercial de exportação. Se nós colocarmos em conta a agricultura familiar, ou seja, aquela agricultura tradicional que produz para o consumo interno do Brasil, nós temos realmente uma geração de emprego e uma produção de alimentos também muito elevada, que seria tema de uma próxima aula, tá certo? Só para não esquecer, para não deixar de lado, é importante então entender que essa aula está falando sobre agricultura de grande escala, de larga escala, grandes fazendas com alta, elevada produtividade, tudo bem? Investimentos do governo, investimentos de bancos e assim por diante. Tá? O Brasil é o segundo maior exportador de alimentos do mundo, só fica atrás dos Estados Unidos. A FAO, que é um órgão da ONU, estima que o Brasil supere os Estados Unidos dentro de no máximo 10 anos, porque nós utilizamos apenas 7% das terras para sermos o segundo maior exportador de alimentos mundial. Ou seja, com 7% de terras utilizadas, imagina se o Brasil então investe na abertura de novas fronteiras agrícolas, investe principalmente no manejo, nas tecnologias, nos insumos, na correção do solo, sementes transgênicas, maquinário, enfim, qualificação da mão de obra, que ainda é um grande gargalo do agronegócio brasileiro, a mão de obra ainda pouco qualificada no Brasil. Então, nós teríamos um salto de produtividade ainda maior do que nós já tivemos nos últimos 30, 40 anos e certamente nos tornaremos, com certeza, o maior produtor e exportador mundial de alimentos do mundo, tá? Só para fazer um balanço com vocês, se você imaginar que hoje o mundo tem cerca de 7,6 bilhões de habitantes. Agora você pensa no mundo em 2050 com aproximadamente 9,1 bilhões de habitantes. Principalmente nos países emergentes como China, Índia, países do Sudeste Asiático, países da África, que têm uma tendência de crescimento nos próximos 20, 30 anos. Esses países que nós chamamos de países emergentes, eles terão uma demanda muito maior por proteínas, por commodities. E da onde vão sair essas commodities? É quase que claro para todo mundo que 60% a mais de alimentos serão necessários até 2050. E no mínimo 50% de todo esse alimento sairá do Brasil. Ou seja, o Brasil tem muito ainda a crescer nesse setor, tá certo? Dando sequência aqui, com o aumento da população, então maior demanda por alimentos, tá? Isso envolve a demanda por recursos naturais, então tem a questão ambiental sempre por trás desse conceito. Nos últimos 30 anos, o Brasil alcançou um salto de produtividade enorme. Nós tivemos, na produção agrícola, nós dobramos a produção, tá? E na produção pecuária, carne, nós triplicamos a produção. E da onde que saiu isso? Aumentou muito a área, professor? Não necessariamente. Existem algumas commodities brasileiras, alguns produtos que nós produzimos, que a área, inclusive, diminuiu. O que nós melhoramos foi na tecnologia, foi no manejo, na forma de produzir. Então, eu estou te falando de fertilizante, agrotóxico, defensivos, sementes selecionadas, modificadas geneticamente, os transgênicos,
nós temos uma correção do solo, vamos lá, uma cultura de janela agrícola, ou seja, saber exatamente qual é o dia e o mês correto para começar a produzir um determinado tipo de produto, ficar atento às mudanças climáticas, como os fenômenos climáticos, como o El Niño, La Nina, que são fenômenos que podem trazer mais ou menos chuva, que podem trazer pragas, que podem intensificar, então, os prejuízos na agricultura. O Brasil tem melhorado muito nessa questão e por isso que o Brasil tem dado esse salto de produtividade, tá certo? Nós temos o Brasil como um grande player mundial, né, o maior produtor e exportador mundial de açúcar, café e laranja. Então, se você for pegar aproximadamente 70% de toda a laranja consumida no mundo sai de São Paulo, sai do Brasil. Se você for pegar café, 30% do café mundial é brasileiro, tá? Açúcar, nós temos algo em torno de 20, 25, chegando perto de 30% também. Então, o Brasil é um grande player mundial de vários produtos. Internamente, nós temos uma produção importante de arroz, de milho. O milho agora não é só consumido como alimento, mas também como etanol, né? Essa nova era dos biocombustíveis tem dado um grande incremento ao etanol de milho, né? Principalmente na região do Cerrado, na região centro-oeste brasileira, quando o preço do milho para alimento está muito baixo, os produtores acabam utilizando como etanol, tá certo? Lembrando que 80% do milho é usado como ração animal, né? Processado, transformado em farelo e normalmente é utilizado para ração animal. Sobram aí 30, 20% para alimentação, né? Massa de bolo e milho de pipoca, entre outras coisas, tá certo? Mas tem crescido então a demanda por etanol de milho, ok? Apesar de haver algumas divergências para ver o que compensa mais, se é o etanol de cana ou o etanol de milho. Tem sempre uma conta, né, que os produtores precisam fazer para ver se compensa ou não, tudo bem? Vamos lá, dando sequência, nós ultrapassamos os Estados Unidos em 2013 como o maior exportador mundial de soja. Então a soja tem se adaptado ao Brasil graças às sementes transgênicas. A nossa soja e a soja mundial hoje em dia ela é predominantemente transgênica. E o Brasil, graças a isso, tem ganho realmente um nível de produtividade superando então os Estados Unidos. Há alguns anos a gente fica atrás, outros a gente fica ali na frente, sempre ali muito perto, mas o Brasil tem ganhado área aí no mercado mundial de soja. Tudo bem? Nós exportamos para a Europa, para a China principalmente, e essa soja é normalmente também trabalhada como ração, como alimento animal. Tudo bem? Bom, seguindo, o Brasil deve ultrapassar 222 milhões de toneladas de grãos até 2022, ou seja, as famosas super safras, né? Eu gostaria que você entendesse um pouco o que é uma quebra de safra. A quebra de safra normalmente ela acontece por razões climáticas. Imagina que o Brasil fez uma projeção de produzir X toneladas de um determinado cultivo, soja, milho, por aí vai. Só que naquele ano houve um El Niño, houve um evento climático atípico, ou não choveu, ou choveu demais na hora da colheita, enfim, gerou ali um prejuízo para aquela safra. Nós chamamos isso então de quebra de safra. Essas quebras de safras, tratando-se de países como o Brasil, Argentina, são países que dependem muito da agricultura, dependem muito de produtos primários para a sua exportação. Isso pode gerar uma crise econômica extraordinária. A Argentina tem passado por isso nos últimos anos e o Brasil passou por uma enorme quebra de safra em 2016, quando o agronegócio veio a reduzir mais de 3% no cenário nacional. Então, e foram justamente aqueles anos, né, do final do governo da Dilma, desculpa, onde nós estávamos em crise na indústria, no comércio, e o que segurava o Brasil era o setor agrícola. E mesmo o setor agrícola teve uma quebra de safra e acabou fechando no vermelho também. Isso gera um déficit, ou seja, a balança comercial não fecha. O que entra no país, né, ou seja, o que o Brasil exporta, não paga o que o Brasil importa. O Brasil fica, então, o governo, o país fica, então, com uma dívida externa, tudo bem? Importante entender isso aí. Bom, nós teremos nos próximos anos um aumento de pelo menos 26%, no mercado de carne mundial. Isso já se apresentou por conta da febre suína africana, né, que é uma doença que contaminou os rebanhos da África, da Ásia, e a contaminação desses rebanhos tem feito principalmente a China consumir muito mais carne brasileira.
Isso fez com que os preços subissem no Brasil. Só para vocês entenderem, nós estamos em abril de 2020, mas se fala do aumento da exportação de carne brasileira desde janeiro de 2019. Então, desde janeiro de 2019 que os produtores estavam segurando já o seu gado, esperando realmente que houvesse essa maior demanda por parte dos mercados internacionais, em especial a China, porque já se sabia então dessas doenças lá fora, estavam sacrificando os animais, porque um animal doente contamina o saudável, então eles tinham que sacrificar, eles têm que sacrificar esses animais, e o Brasil então, tendo aí uma capacidade sanitária estável por enquanto, né, febre aftosa, todas essas graves doenças que o Brasil tem, já teve, estão relativamente equilibradas. O Brasil tem caminhado nessa questão da qualidade, né, do seu rebanho, da sua produção, e o Brasil então acaba exportando muita carne para fora, inclusive para os Estados Unidos, que também abriram o mercado de carne in natura, ou seja, a carne bruta aí, onde os cortes são feitos nos próprios países. O Brasil tem então entrado forte nesse mercado de pecuária, levando a um aumento de 26% no mundo, o que é mais de 50% do aumento mundial. Vejam que o Brasil, seja na agricultura, seja na pecuária, desponta como grande player mundial, grande produtor e grande exportador. Tudo bem? Os fatores que favorecem tudo isso, né, obviamente, vocês com certeza sabem, o clima. O Brasil tem um clima predominantemente tropical, com bastante fotoperíodo, sol, bastante chuva, nós temos um solo fértil, então essas características fazem com que o Brasil possa produzir variados tipos de alimentos, né, e animais, e possa produzir o ano todo, porque nós temos então clima para produzir em safra e entre safra, que se chama popularmente de safrinha. Então você sai com a soja, entra com milho, sai do milho, entra com a soja e assim por diante. Você consegue fazer duas safras intercaladas ali nos períodos de plantio e colheita, né, usando aí então os calendários de plantio, as janelas de plantio que são elaboradas pela Embrapa, né, que são organismos criados para pesquisa e tecnologia na agricultura. O Brasil hoje tem um dos maiores centros de pesquisa de agricultura do mundo, é uma referência mundial sem dúvida nenhuma, tá certo? Nós temos também a expansão das fronteiras agrícolas. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque nós temos uma região que fica no limite entre o centro-oeste e o norte do Brasil, que nós chamamos de Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, que fazem fronteira com o sul da Amazônia, e ali então nós temos um arco do desmatamento. Mais de 50% do desmatamento da Amazônia hoje é derivado da expansão agrícola da soja nessas regiões, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então assim, nós temos um aumento da produtividade e junto com isso nós temos um aumento do desmatamento em geral. E sobre os problemas ambientais relacionados ao desmatamento, nós temos que entender que existe uma verdadeira briga do mercado econômico na questão ambiental. Eu gostaria de me referir à bancada ruralista, né? Essa frente parlamentar ruralista que nós temos, com mais de 200 deputados federais eleitos, representando as grandes multinacionais de insumos, os grandes fazendeiros, os interesses do agronegócio brasileiro. Ou seja, eles vão acabar pressionando para que o Brasil não cumpra a sua legislação ambiental, perdoando, então, anistiando aqueles produtores que desmataram acima do permitido, anistiando aqueles produtores que estão praticando crimes ambientais dentro das suas propriedades. E isso é realmente muito complicado, porque leva o Brasil para um nível crítico, né, de destruição ambiental e também, obviamente, atrapalha a reforma agrária. O Brasil é um país que nunca passou por nenhum tipo de reforma agrária séria. Ou seja, pegar as terras improdutivas e distribuir para os pequenos proprietários. Isso levaria o Brasil a ter um aumento da produtividade interna, gerando emprego, gerando renda, gerando um alimento mais saudável, gerando um alimento mais barato. Então é muito importante que o Brasil tenha um governo que discuta a reforma agrária, porque isso iria realmente criar uma competitividade muito maior, sistemas de cooperativas, como são feitas nos Estados Unidos, onde vários pequenos e médios produtores se unem em cooperativas e conseguem então uma competitividade no cenário nacional e internacional, tá certo? Bom, mais alguns dados aqui, é importante vocês entenderem o que é agronegócio, é o tema da aula. O que é agronegócio? O agronegócio é um termo criado na década de 50 nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard,
que envolve, então, o que vem antes da fazenda, ou seja, os insumos, que seriam as sementes, os produtos fitossanitários, fertilizantes, agrotóxicos, defensivos, máquinas, ou seja, é uma indústria extremamente tecnológica, extremamente científica, que vai preparar as condições para que os produtores possam produzir. Tá? Então, insumos, coloquei aqui para vocês. Depois disso, nós vamos ter a fazenda, a porteira como um todo. A fazenda, então, é o produtor, certo? É o produtor, os seus funcionários ali, colocando a mão na massa e produzindo, então, os gêneros agrícolas ou pecuários. Depois da fazenda, então, insumo, fazenda, agora nós temos a indústria, ou seja, as indústrias que vão processar esses produtos. Uma esmagadora de soja, uma esmagadora de laranja e assim por diante. Então, aquelas indústrias que vão transformar aquele produto primário em um produto, um bem de consumo, tá certo? Uma indústria de transformação que vai transformar o produto primário em um produto a ser consumido. E no final dessa cadeia, nós temos os setores de logística, ou seja, os sistemas de transporte que vão direcionar essa produção até os mercados consumidores. Esses mercados consumidores podem ser atacadistas, varejistas, trades, que são aquelas empresas que exportam para outros países. Então, de acordo com o preço que é sempre formulado nos mercados financeiros, nas bolsas de valores, de acordo com os preços, se os preços estiverem muito bons no mercado internacional, os produtores, obviamente, vão dispor dos seus produtos para o mercado internacional. Se os preços não estiverem muito bons lá fora, se houver muito estoque lá fora ou não, se não houver procura dos produtos no exterior, os produtos acabam ficando aqui no Brasil, sendo consumidos no Brasil com um preço mais competitivo. E tudo isso, então, toda essa cadeia, esses elos dessas cadeias, insumos, fazenda, indústria, logística, mercados, formam o que nós chamamos, então, de agronegócio, tá certo? Eu gostaria de encerrar dizendo que o Brasil saltou aí de 27 para 57 milhões de hectares de grãos. Nós saltamos de uma produção de 29 milhões para 200 milhões de toneladas de grãos nos últimos 30, 40 anos. E em 1960, o Brasil contava com apenas 61 mil tratores. Hoje nós já temos algo em torno de 1 milhão de tratores rodando no Brasil. Hoje as fazendas no Brasil já estão fazendo uso de GPS, drones, máquinas basicamente guiadas por computador, ou seja, nós temos um nível de produtividade muito elevado por conta da tecnologia utilizada no agronegócio, tá certo? Claro que são os grandes produtores que se utilizam disso, e nem tudo que chega no mercado vira regra, porque muitos produtores acabam tendo uma característica diferente, acabam sendo um pouco teimosos, e as culturas de tecnologia demoram um pouco para chegar, tá certo? E às vezes não se adaptam também, né? Porque tem a questão do relevo, tem a questão do clima, então tem tecnologia que não se adapta, não adianta gastar dinheiro com uma tecnologia que não vai aumentar a produtividade. É importante você entender que a agricultura de precisão, o agronegócio, ele trabalha com redução de desperdício, redução de prejuízo, né? Redução de perda no campo e, obviamente, no mercado. Então, eu só vou gastar com uma tecnologia que realmente vai fazer a minha produção aumentar e o meu lucro subir, tá certo? Para terminar, vou falar um pouquinho dos mercados, principais mercados consumidores do Brasil, que são a China, ficando aí com algo em torno de 25, 27% de todos os nossos produtos, e os Estados Unidos, que ficam com cerca de 7, 8% de todos os nossos produtos. Logo atrás vem a União Europeia e alguns outros países emergentes, países do Oriente Médio, compram muito a nossa carne, né? Países da Ásia e assim por diante. Mas, em geral, China e Estados Unidos são os nossos maiores compradores. Nós temos a região centro-oeste, em especial Mato Grosso, formando hoje o maior centro produtor agrícola do Brasil. 40% de toda a produção agrícola brasileira está no centro-oeste brasileiro, gerando então um superávit no Brasil, se interligando pelos canais de escoamento ali da região do Maranhão, da região amazônica, levando esses produtos por trem e por barco até chegar na exportação, né, nos portos e assim por diante. O Brasil tem um grande problema com isso, porque o Brasil não tem ferrovias, o Brasil em geral tem um sistema de transporte caro, que é o sistema de transporte rodoviário. O Brasil tem também problemas com silos, com armazéns, nós não temos uma capacidade de armazenamento. Os nossos portos também não comportam navios tão grandes.
o que aumenta o custo e demora para o Brasil então exportar os produtos que são produzidos aqui. O Brasil precisa então melhorar essa questão da infraestrutura logística de transportes e armazenamento desses produtos. Câmeras frias, por exemplo, para armazenar peixe, armazenar produtos que precisam ficar numa temperatura mais baixa. O Brasil precisa então enriquecer essa área. O Mato Grosso representa pelo menos um quarto aí de toda a produção dos 40% do centro-oeste brasileiro. Espero que você tenha entendido essa aula, fico por aqui, deixo um abraço para você, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, indica para os seus colegas, até a próxima aula, valeu!